Estamos começando mais um Hora do Nato Podcast. Aqui você já sabe que é hora do trabalhador nato, do empreendedor nato, artista nato, músico nato e o trabalhador nato. Hoje uma grande história, porque aqui não é diferente. Aqui você sabe que é o seu momento. Grandes histórias passam por aqui também. Histórias transformadoras, histórias inspiradoras. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente, porque a minha convidada está aqui conosco. Priscila Faria, muito bem-vinda. Obrigada, agradeço muito o convite e tá de parabéns, que estúdio top, hein? Tá de parabéns, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito legal, o prazer é todo nosso. É você que está acompanhada da sua filhinha, qual é o nome dela mesmo? É a Sofia. Sofia, que está ali só admirando, só analisando. É, Né? linda, 5 aninhos. Muito legal. Priscila, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Você é psicóloga, né? Isso. Tem um trabalho fantástico com as mulheres que você vai fazer, vai falar, aliás. Mas para conhecer um pouco mais a sua essência, que a gente sempre faz com os nossos convidados, até chegar à psicologia, ao lado profissional, à construção de família, teve todo um caminho percorrido, Sim. né? Que provavelmente teve os percalços da vida ali, tal, as conquistas e os momentos que não foram tão legais. E pra gente te conhecer legal, como que foi essa caminhada sua? Né? O que te deu esse gatilho para ser psicóloga, por exemplo? Desde pequena? Foi um trauma? Foi alguém que precisou de ajuda? Você já foi sempre acolhedora? Como que foi? Ai, muito bom. O meu histórico de vida, eu falo que eu sou muito resiliente diante de tudo que eu já passei na vida, todas as situações, circunstâncias difíceis, me fizeram ser uma pessoa resiliente. E eu sempre tive isso, de gostar de ajudar, de ter calma com as pessoas, de ter empatia. E o psicólogo, ele precisa ter isso, né, dentro dele, esse gostar de ser um facilitador na vida do outro. E é interessante que primeiro eu fiz a faculdade de teologia. Então, quando eu tinha 21 anos, eu fiz teologia e dentro da faculdade de teologia tinha lá uma disciplina de psicologia. Só aquela base, assim, para compreender. E aí, quando eu fiz essa disciplina, eu gostei demais. Aí eu falei assim para o pessoal que estudava comigo: quando eu terminar a teologia, eu vou fazer psicologia. Aí todo mundo: mas você nem terminou ainda, que eu fiz a faculdade mesmo, que é bacharel em teologia. Aí eles: você nem terminou, mas já está falando de psicologia? Eu falei: não, eu vou fazer. E aí foi o que aconteceu. Eu terminei a teologia e aí dei um intervalo de 1 ano para descansar um pouquinho, né, a mente. E aí já entrei para psicologia. E, nossa, é algo assim. Tem 6 anos de formação e eu amo tanto ser teóloga, psicóloga, ser uma facilitadora na vida do outro. Isso é fantástico. Mas até chegar nesse momento, na época da escola, por exemplo, você foi uma criança, uma adolescente observadora? Foi aquela que dava joinha pro professor e quase dava aula? Porque para seguir esse caminho, eu penso que geralmente são as pessoas que são mais observadoras, né? São mais calmas. Sim. E a gente, por exemplo, criança tem um pensamento, quero ser jogador de futebol, um exemplo. Adolescente, você tem que começar a trabalhar, você já percebe que não é bem por aí. Né? Porque é um mundo competitivo demais, é até complicado. E aí as coisas vão avançando e vão mudando. Você já teve, desde a adolescência, essa ideia fixa? Como é que foi? Não, é interessante que aí eu vou entrar na parte, porque uma coisa vai linkando a outra, né? Entrar um pouquinho na minha parte ministerial, que eu sou cristã, evangélica, Certo. e assim, antes dos meus 21 anos eu era uma pessoa. Depois dos meus 21 anos eu fui outra pessoa. Porque antes dos meus 21 anos eu não tinha vontade de estudar, não tinha aquele sonho, quem eu vou ser na vida? Não tinha isso. O que eu quero ser? Quem sou eu? Não tinha nenhum propósito de vida. Para mim, eu queria viver a vida normalmente e não tinha esses sonhos de querer fazer, crescer. E quando eu fiz 21 anos, eu tive um encontro com Deus. Legal. Em casa, eu tive um encontro com Deus, que Deus mudou a minha vida. É assim, é para quem tem fé, né? Para quem está assistindo, que tem fé em Deus, acredita nisso, no mundo espiritual, vai compreender. Que aí, quando eu tive 21 anos, eu em casa assistindo um DVD do Diante do Trono, a música Esperança,
Porque lá atrás eu já sofri muito na vida, sou filha de pais separados, muitas questões assim adversas que sobrevieram sobre a minha Você é vida. filha única? Não, tenho outros irmãos, tenho um por parte de pai e dois por parte de mãe. E aí eu era assim muito sobrecarregada, cuidava da minha casa, era mãe da minha mãe, mãe dos meus irmãos, então muitas questões assim. E aí, nesse período, eu tive um encontro com Deus, que eu assistindo ali o DVD, eu senti, não vi ele, mas senti a presença dele ali na sala, meus irmãos pequenos no quarto, eles não ouviram, mas ali eu senti a presença de Deus muito forte, eu chorei, chorei muito. E depois daquele dia eu senti minha vida ali mudando mesmo. E aí eu comecei, falei assim, eu vou estudar. Aí eu comecei a ler livros que eu não gostava de estudar, não gostava de ler, não gostava de nada. Eu falei que eu passei o ensino fundamental e médio só colando, porque eu não gostava mesmo. E aí eu comecei a ler livros, a Bíblia eu já li 10 vezes, e eu amo ler, e depois daquele dia eu passei a querer mesmo estudar, querer ajudar as pessoas, querer fazer a diferença no mundo, querer ser diferente. Depois daquele dia, minha vida mudou. Ali você encontrou um propósito. Sim, um propósito. Eu descobri que eu nasci, não só, nasci, vou viver, morrer e depois, tipo, nascer, se desenvolver, crescer, produzir e morrer. Não, eu quero mesmo ter um propósito de vida, fazer a diferença, ajudar as pessoas, ser diferente através da minha vida e, consequentemente, mostrar para as pessoas que é possível viver uma vida de bem-estar, de felicidade, que Jesus ele quer isso para a gente. Ele falou, eu levei sobre mim as enfermidades, eu levei as dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ele trouxe isso para nós. E eu quis mostrar isso e quero mostrar isso para as pessoas, o quanto é possível viver uma vida abundante, que é isso que ele tem para nós. Muito legal. E aí, você já começou a fazer esse trabalho de ouvir as pessoas, ajudar as pessoas, Sim. trocar ideias e experiências, porque no meio do caminho as pessoas se ajudam, né? Uhum. Algumas nem tanto, infelizmente, mas as pessoas se ajudam. E ali você entendeu que o seu propósito era ajudar pessoas. Sim. E aí que foi que veio o insight da psicologia. Isso. Primeiro veio da teologia e depois da psicologia. Porque ali você já estava meio que, antes da faculdade, já estava na prática, né? Já estava ministrando, já estava dando capacitada. Palestra. Muito legal. Já estava, lia muitos livros. Eu falo que um dos meus incentivadores foi o Dr. Augusto Cury, sem ele saber. Quem sabe, né? Chega esse vídeo nele. Quem sabe? Vamos fazer o corte. Porque assim, eu li os livros dele, eu comi os livros dele. E ele é muito assim, ele incentiva mesmo você crescer, você é capaz, você pode. Eu falava, será que eu vou conseguir fazer a faculdade tão cara? Será que eu vou conseguir mesmo? E ele ali, eu li os livros e eu falo, não, eu vou conseguir. E ele lá falando, porque ele assim, ele é psiquiatra, mas ele é pesquisador da psicologia. Fantástico. Então, eu me alimentava ali dos livros dele, eu dizia, eu vou ser psicóloga. Fantástico. E mal ele sabe o quanto ele foi ali um incentivador, sem ele saber, na minha vida. Perfeito, isso é muito bom. O amigo meu que passou por aqui, o Thiago Pontes, também falou do Augusto Cury, ele lê bastante os livros dele. Coincidência ou não, eu peguei na mão hoje. O tema é controle e estresse, que foi até o Thiago que me indicou. E realmente, quando você começa a ler bastante ali, as coisas vão clareando, né? Sim. Bastante coisa clareia. E aí, muito estudo, muita leitura. Faculdade foram quantos anos? Eu fiz 4 anos e meio de teologia, 5 anos de psicologia e 2 anos de pós-graduação em psicologia. Fantástico. E aí, com toda essa bagagem, você começou você se formou, já começou a atuar na parte já psicóloga? Comecei a atuar. Então, já fiz estágio antes de me formar e já comecei na psicologia clínica. Tanto que a minha pós-graduação é em psicologia clínica, que aí eu atendo. Hoje eu estou atendendo online, somente online devido a todos os outros trabalhos que eu tenho. Então eu atendo online por videochamada pessoas do Brasil e do mundo.
pessoas de Portugal, da Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, atendo várias pessoas de outros países também. Eu não vou nem perguntar se depois da pandemia explodiu, né? Aumentou muito, porque assim, eu já atendi online antes da pandemia. E depois da pandemia aumentou muito, muito. Isso a gente vê durante a pandemia quantas pessoas desenvolveram depressão, ansiedade. E pós-pandemia também as pessoas, muitos não estão sabendo lidar com muitas questões. As redes sociais, a internet, o mundo digital, muitas coisas estão aumentando. Você vê a questão da rede social que você colocou aí. Mexe bastante com a cabeça da pessoa se ela não estiver equilibrada, né? Sim. Porque eu percebo que muitas já estão no modo comparativo e não no modo contemplativo. Né? Eu não vou olhar para o meu amigo que está se dando bem e contemplar e falar, pô, que legal o cara está se dando bem, o que ele está fazendo? Eu vou me inspirar para fazer. Não, e fica no modo comparativo. Por que ele está fazendo? Eu não estou conseguindo. Sim. Gera uma frustração que vai, com certeza, dar problema. Sim. E também tem a parte do dia a dia, né? Porque eu conheço pessoas que depois da pandemia não querem sair de casa. Pede comida em casa, a entrega da roupa vai em casa, o perfume está em casa, o pet o cara busca no portão, entrega no portão. Sai para ir no mercado que é pertinho de casa ali e não faz questão nenhuma mais de ir pra balada, para fazer nada. E aí você conversa com a pessoa, não, eu tô tranquilo. Eu tô normal. Eu tô normal. É que eu acostumei e tá legal para mim assim. Mas será que tá legal? Eu preguei essa semana e eu falei algo a respeito de tudo isso. Eu falei assim, quer ver, ó, se eu ligar para você agora, você vê lá a minha chamada, você vai atender? Não. Mas você vai mandar mensagem, tá me ligando? E você vai ver eu te ligando. Aí você vai mandar uma mensagem de texto. Aí se eu te mandar uma mensagem de áudio, provavelmente você vai ouvir na velocidade 2, e se tivesse 5, ouviria na 5 e assim vai. Tá tudo muito acelerado, né? Mas as pessoas não querem mais nem atender telefone. As pessoas preferem mensagem no WhatsApp, um texto e velocidade, vai lá, ouve. Então, a questão da tecnologia ajuda muito, e nós estamos aqui, isso é a tecnologia, as redes sociais, mas precisa entender que a vida social, ela existe. Você fazer uma ligação, isso existe. Você falar, ouvir a voz da pessoa, você marcar um café, ir lá, sentar com os amigos, conversar, isso existe e é necessário. Eu até brinquei com um amigo meu essa semana e falei, ó, depois do eu te amo pra sua esposa, pra nossas esposas e tal, declaração de amor é você saber o número do telefone dela de cor. Tem que saber de cor. Você estava falando aqui dessa questão do dia a dia. Eu lembrei de um amigo meu, ele falou, ele é o tipo da pessoa assim, que se você mandar assim um WhatsApp, eu preciso falar com você, e você não responder rápido, ele vai na sua casa. Olha. Tamanho grau de ansiedade. E ele fala que não tem ansiedade. Eu falo, eu não sou especialista, mas não é normal, cara. Preciso falar com você. Aí ele fala, o quê? Se você não respondeu, ele vai na sua casa saber. Olha só. É impressionante, não é brincadeira, é impressionante. E aí onde eu quero chegar? As pessoas, acho que deve ser do ser humano, né? Você pode falar melhor do que eu. É difícil ela admitir que precisa de ajuda. Porque via de regra você conversa com as pessoas, e eu me incluo nisso, você precisa, eu não preciso. Eu tô tranquilo. Mas se for a fundo, é complicado. E como fazer no seu caso, por exemplo, para essas pessoas que precisam de ajuda, falam que não precisam, elas entendem que não precisam, entender que precisa. Porque aí já entra na questão de personalidade, né? Sim. Sim, e muitas vezes a pessoa fala assim, eu não sou doido. Que acha, psicóloga é para doido. Eu não sou doido, mas a gente tem que entender que a psicoterapia, ela não é a questão, eu sempre falo sobre isso, a pessoa chega lá com toque, com ansiedade, com algum tipo de transtorno, eu falo assim, você não é o transtorno. Se o seu nome é Maria, você é a Maria, você não é a ansiedade. Se o seu nome é João, você é o João, você não é o toque. Então, a pessoa precisa entender que ela é um ser humano e está ali primeiro para tratar ela, não para tratar a doença. E o tratamento da doença é consequência.
Porque a psicoterapia não é só para quem tem uma patologia, é para as pessoas saudáveis também. Por quê? Porque é um momento que você vai estar ali tendo mais qualidade de vida, prevenindo as doenças e promovendo a saúde. É um momento que você vai falar de você. Você vai falar sobre você, um autoconhecimento. Então, a psicoterapia não é para tratar doença, quem está doente, deprimido, quer morrer, não. A psicoterapia é para tratar a todos, inclusive quem está, hashtag tá tudo bem, paz e amor, também, por que não? Porque nós temos que entender que sempre vamos ter um crescimento para melhor, e a psicoterapia te faz isso, crescer para melhor. Fantástico. Fantástico. Ficou bem esclarecido. Sim. E a questão das pessoas que procuram válvula de escape, por exemplo, no joguinho de celular, que existem casos assim, né? Da pessoa, ela ter uma preocupação, ela já viver lá no futuro, ou viver só no passado, e aí ela não consegue se resolver, acha que não tem que procurar um profissional, mas ela encontra em alguma coisa, por exemplo, um celular, um joguinho, um videogame, e naquele momento o cérebro esquece um pouco das preocupações, mas daqui a pouco volta e fica um ciclo vicioso. Para se libertar desse problema, somente procurando um especialista. Sim. E aí, no seu caso, deve ser um pouco difícil, porque eu imagino que o seu trabalho deve ser um mapeamento do paciente, deve ter as perguntas-chave. É um trabalho que não é fácil, né? E tem o detalhe de você também acarretar energias e desabafos. E como é que você também depois fica tranquila? É assim, nessa questão dos vícios, isso é comum. A pessoa não está bem, ela vai desenvolver algum apego, alguma coisa que vai distrair. Então, ao videogame, às redes sociais, ao jogo, e outros também, drogas, álcool, e assim vai, para poder, como se fosse uma fuga da realidade. Mas aquilo não vai tratar, aquilo não vai resolver. Até os remédios antidepressivos, eles precisam, dependendo do grau elevado, tem que ter o tratamento com o psicólogo e o psiquiatra, tem que ter os dois. Mas se a pessoa só tomar o remédio, a medicação, ela vai, às vezes, ter aquela dependência, vai resolver aparentemente, mas não vai resolver a causa. Por isso que precisa ser os dois. Então, em tudo, às vezes a pessoa arruma um escape. Eu já vi pessoas falando assim, não, eu prefiro tomar uma medicação psiquiátrica que eu vou dormir. Só que uma hora ela vai acordar. E aí? Como que vai ser? Vou mudar de estado. Isso, as preocupações vão junto. Não, vai continuar. Eu vou estar ali jogando e tudo. Uma hora vai parar. E aí, o que vai acontecer? Vai estar resolvido? Não. A situação vai estar ali. O trauma, a angústia, a depressão, a ansiedade. Então, você tratar, falar com um profissional, colocar para fora aquilo, entender as causas, isso é necessário, muito necessário. E aí, entrando na minha questão profissional, o psicólogo, ele precisa entender que ali ele é o psicólogo, é o profissional. E aí, quando ele está atendendo, eu costumo, depois dos pacientes, eu dou aquela respirada ali, paro ali, escrevo ali o relatório e tudo. E aí, depois, eu não posso carregar aquilo comigo. Porque, imagina, eu já ouvi situações assim que me deu vontade de chorar. Imagino. Me deu uma vontade de chorar, assim, a mais forte, que eu fico até arrepiada de falar, foi de uma menina de aproximadamente 11, 12 anos, que ela falou comigo, a mãe batia muito nela, muito, mas a questão de agressão mesmo, de machucar. E aí eu perguntei para ela assim, por que a sua mãe te bate? E aí ela não soube responder, ficou em silêncio. Aí eu perguntei de novo, por que a sua mãe te bate? Ela ficou em silêncio. Aí depois eu perguntei a terceira vez, por que a sua mãe te bate? Ela falou, porque ela fala que eu apronto. Mas o que você apronta? Aí as lágrimas desceram no olho dela. Aí eu compreendi o quê? Que nem a menina sabe o quê? Por que a mãe bate? Porque eu apronto. Não, é porque eu sou criança. Por que criança que não apronta?
Que criança que às vezes não quer se movimentar, brincar, deixa uma coisa cair, isso e aquilo, faz parte. A criança é diferente do adulto, totalmente diferente. Às vezes o adulto não tem aquela paciência e parte para agressão física e às vezes quer descontar na criança as frustrações da vida. Verdade. E aí aquilo mexeu muito comigo. Porque eu também minha mãe, assim, ela não soube lidar com algumas situações e já me bateu muito na infância. Eu entendo que ela não soube lidar com as situações comigo, com as situações da vida dela. E ali, quando eu vi aquela paciente falando aquilo, eu lembrei daquilo que eu já vivi e que eu apanhava só porque eu era criança. Eu passei por isso também. A questão que eu também imagino que seja é o seguinte, crescer com crenças limitantes, crescer à base de palmada também, né? De os avós, os pais batendo, aí o seu pai entende que aquilo é o correto. Isso. E aí transfere para você. E aí chega na gente, cabe a gente quebrar esse ciclo. Com certeza. Né? Mas até quebrar o ciclo, você entender que não é assim que funciona, você já passou por isso, e o irmão passou por isso. Que é o que você está falando aí. Entrando nessa questão, entra um outro tema que eu abordo muito nas minhas redes sociais, na minha vida, é a maternidade. Eu ia entrar nisso agora. Porque, assim, hoje eu sou aquilo que eu quero ser como mãe, não aquilo que eu aprendi do que deveria ser. Então, assim, eu entendo que a minha mãe, ela sofreu muito na infância, com o pai, com a madrasta, muito. E aí entendeu que aquilo era o certo. E aí, hoje, não, eu posso ser diferente. Eu posso fazer diferente. E eu posso influenciar outras mães a serem diferentes. Não é questão, tá passando a mão na cabeça dos filhos, nada disso. É corrigir, sim, chamar atenção, sim, mas como é esse chamar atenção? Como é corrigir? É dizer não, sim, porque às vezes eu tô lá no mercado, a minha filha pede uma bala de R$1, eu falo não. E por que eu falo não? Porque ela precisa entender que ela não vai ter tudo aquilo que ela quer. Tem pessoas no caixa que às vezes me olham até de lado, assim, sabe? Nossa, tá negando. Não entende, né? Tá negando uma coisa barata dessa, ela tá até aqui olhando. Você pagou a bolachinha, o lanchinho, as coisinhas a semana inteira. Aí no sábado você falou um não, mas a pessoa viu só o não. Sim, e às vezes, assim, quando eu amo levar ela para fazer compra, porque ela já tem que aprender que ela não vai, mãe, me dá aquilo, mãe, me dá aquilo. Eu falo com ela assim, você tem direito a uma coisa, o que você quer? Ou um salgadinho, ou um biscoito recheado, ou uma bala, o que você quer? Eu queria esse aqui também. Não, você tem direito a um. Eu posso comprar várias coisas? Claro que pode. Mas eu faço isso para quê? Já para trabalhar ela, que ela não vai ter tudo aquilo que ela quer. Porque quando for pro mundo, né, no bom sentido assim, viver a fase adulta, lá fora não é assim, né? Sim. Não é a mãe, não é o pai que tá ali protegendo, dá tudo. E às vezes arruma um namoradinho, já peguei casos do menino querer se matar. Porque a namoradinha terminou, quero morrer, eu vou tirar minha vida porque eu quero morrer, mas o que houve essa construção lá atrás? Essa criança foi frustrada? Na psicologia a gente fala isso, que a criança precisa ser frustrada. Essa criança foi frustrada, e aí é com limitação, não vai ficar o tempo todo frustrando a criança também, mas uma frustração e outra, isso é necessário para preparar aquela criança para o futuro. Isso é muito legal. Você falou da questão da maternidade, né? Todo esse trabalho seu que é fantástico. Tem a questão também por exemplo, você é mãe e o pai, né? Eu vejo que a mãe sempre vai ser o exemplo maior, não tem jeito, não adianta, para tudo, para os filhos, mas o pai tá ali também, onde eu quero chegar. Quando a gente tem o filho, aí você passa a entender de verdade o que é você medir as palavras, o que é você medir a postura, porque ali você está tendo um exemplo 24 horas. Sim, né? Sim. E a gente, quando tem filho, a gente percebe que você conversa, você fala, ele assimila, ele entende. Só que ele está mais observando o seu passo a passo. Sua postura, sua conduta, né? Eu estava na casa de um amigo meu essa semana, e a gente conversando lá, tal. Você falou do telefone, o telefone tocou. Pô, filho, vê pra mim quem é. Daqui a pouco eu vejo. Beleza. Daqui a pouco o filhinho dele veio e falou, pai, eu achei essa caneta com borrachinha na sala de aula e eu trouxe pra casa. Ele falou, tá errado. Amanhã você vai levar, você vai perguntar de quem quer e devolver. Porque não pode trazer pra casa o que não é dos outros, não pode mentir, não pode isso, não pode aquilo. Bacana. A gente batendo um papo ali ainda e tal, daqui a pouco o telefone toca de novo. Filho, vê quem que é aí. Pai, fulano.
Ah, isso aí atende, mas fala que eu não tô em casa. O celular tá aqui, que eu fui na padaria. Aí o filho fez. Depois eu falei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não tem nada a ver com isso não, mas você fala que não é pra trazer nada pra casa, não é pra mentir, não é pra nada, e você fez seu filho mentir, pô. Puta, é mesmo, hein? Falei, então. Tô te falando porque eu já cometi esse erro também, ninguém é expert. Tem que tomar cuidado. Depois que chamou o filho e conversou. Fiz aquilo, mas não pode, lá. Mas você vê como às vezes é sem perceber? Sim. Você dá um exemplo, você tem uma fala. Sim. Mas o que conta é mais a atitude. Sim. Né? Que é o que você está falando aí. Tem que tomar um cuidado violento. Não, isso é incrível que você está falando. E aí eu lembro muito um outro tema meu também, que é de mulher. Entrando maternidade de mulher. Que às vezes eu estou ali dando palestra, eu falo sobre isso. Que as mães, elas costumam assim... esses dias até vi um vídeo engraçado e que a mãe tá lá arrumando as crianças e aí as crianças saem lindas, impecáveis. E a mãe tá só o pó, descabelada, de chinelo, e vai embora lá se arrastando. É até engraçado, só que não pode ser a realidade. Uma vez eu estava num salão e a pessoa falou assim, eu arrumei o meu filho, ele foi igual um príncipe, e eu fui vestida de mãe. Cabelo preso, nem consegui tomar banho. Aí eu falei assim, não, você não foi vestida de mãe, porque ser mãe não é isso. E aí, muitas vezes, a mãe ensina para a criança o quê? Você tem que tomar banho, escovar o dente, se cuidar, tá arrumadinho, nada de roupa rasgada, suja, ali impecável. E a mãe não. E aí o filho tá olhando aquilo. E o que ele vai aprender? Qual é o exemplo que ele está tendo? Então, assim, a probabilidade do filho lá na frente ser igual é muito grande. Porque isso é comprovado. A mãe ali, como você falou, o pai é importante, mas a mãe acaba, dentro até da minha área da psicologia, a linha que eu sigo, fala muito a respeito disso, que é a psicanálise, a área de Winnicott, que a gente entende como a mãe é algo muito em destaque, muito importante na vida, no desenvolvimento do filho. E aí, tá aprendendo ali, se a mãe não tem autoestima, a probabilidade daquela criança não ter também é muito grande. A mãe tem ansiedade, depressão, a probabilidade também é muito grande. Não só a questão de genética, mas ali do ambiente, a convivência também. Então, assim, primeiro eu acordo 6 horas da manhã. E aí o que eu faço? Eu me arrumo e me arrumo mesmo. Todo dia passo maquiagem ali, básica ali, mas eu me arrumo. Depois eu tomo café, que eu preciso me alimentar, né? E aí depois eu arrumo a Sofia, a de 5 anos, depois eu arrumo o Benjamin, que é o de 2 anos. Legal. Tem os dois, a Sofia de 5, o Benjamin de 2. Então, assim, quando eles acordam, eles já vê a mãe pronta. Porque se eu me deixar por último, eu vou me estressar. Que aí eles vão acordar de manhã, aí às vezes um chora, isso e aquilo. Isso trabalha muito até a sua energia, né? Isso. Então, assim, entra toda essa questão. Falo, não, primeiro eu vou me arrumar, depois eu arrumo eles. Então, a mãe, a mulher, ela precisa entender isso. Aquilo que ela faz com ela mesma, o filho tá ali aprendendo. Tá refletindo. Ele tá olhando e ele vai ser igual. Se a mãe tem autoestima, falar que ela é capaz, falar que ela consegue, e isso com ela mesmo, não adianta ela falar com o filho, você vai ser muito bem sucedido na vida, com a filha, você vai crescer, você vai ser alguém. Com ela mesma, ela tá, ai, coitada de mim, eu não vou ser ninguém. O que o filho tá aprendendo com isso? Então, o ser vale muito mais aquilo que você fala. É a sua vida, a sua vivência. Isso é fantástico. Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Sim, sim. Fantástico, porque vamos dizer assim, o filho homem, o espelho ali vai ser o pai para algumas coisas. É a mesma coisa. Se o pai é gentil, cavalheiro, sabe ali tratar a filha, a esposa, a probabilidade daquele menino também ser, a gente vê alguns vídeos assim, né, que mostra. Então, assim, isso é comprovado. Agora, se às vezes o pai é agressivo, já peguei casos que às vezes o homem é agressivo e o filho também se torna agressivo. Criança querer bater na mãe. Mas por quê? Porque presencia a atitude do pai. E isso é muito triste, né? É triste. Esses dias eu vi um vídeo na internet aí falando um pouco sobre isso e passou o filho assim na adolescência, um videozinho animado e tal, casou. Aí a esposa perguntava assim, dá pra fazer aquilo ali? Ele falou, amanhã eu faço.
Aí passava uma semana e aquela outra coisa ali, não, amanhã eu faço, deixa comigo. Amanhã, 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 amanhã. É porque ele cresceu ouvindo o pai falar pra mãe, amanhã eu faço, amanhã tá eu faço. vendo? É o espelho tá ali. E tem que se tomar um cuidado, né? E pra você que trabalha com isso, a sua mente fica um pouco mais alerta, né? Eu falo assim que, querendo ou não, às vezes as pessoas falam assim, você tá me analisando? Às vezes fala, né? Eu sou psicóloga. Você já tá me analisando? Qual é a minha patologia? O que eu tenho? Mas é claro que eu não é assim, dessa maneira. Mas a gente tem um olhar diferenciado. Igual assim, a minha filha faz os desenhos. Eu sempre quero ver o que é aquela história. Pergunto. Por quê? Porque quando o psicólogo atende uma criança, o desenho é muito fundamental. Entendi. Através de um desenho, às vezes você descobre o que? Um abuso, os maus tratos, através do desenho da criança. Então, às vezes, os pais não se atentam muito. A criança, é o meu desenho. Tá bom, filho. E não para ali para olhar o que significa isso, o que é isso. Então, assim, eu sempre pergunto para ela, o que é essa história? E aí, querendo ou não, eu dou um olhar, né, de psicóloga ali naquele desenho. No dia a dia também, algumas atitudes. Aí eu dou um toque para o meu esposo, algumas atitudes que ele pode ter para poder ajudar, facilitar. Então, querendo ou não, isso contribui muito, né? Sem dúvida, isso é fantástico. Você, dos seus atendimentos, você faz atendimentos para casais também? Sim. Porque sim. provavelmente aconteceu o caso dos casais tá com problema. Às vezes é o homem que tá com problema, né, psicológico, ou a esposa, ou às vezes os dois, às vezes não entende que precisa. Funciona como? Tem que tratar um primeiro, depois o outro. Conversa-se os dois, porque eu penso que se um tá ruim e o parceiro ou a parceira não sabe lidar, complica mais ainda. Que às vezes perde a paciência, etc. Sim. E vice-versa. Aí cai no caso que você falou, tem a questão dos filhos. Se a mãe ou o pai não tá bem mentalmente, vai refletir fatal no filho. Só que às vezes ele não percebe que não tá legal, ela também não tá refletindo no filho, a vida vai andando, o filho vira adolescente, cai nesse problema aí. Sim. E aí lá na frente o pai, por que você tá agindo assim, essa atitude? É complicado, né? Sim. É igual é um trabalho que tem que se fazer de autorreflexão todos os dias? Todos os dias. É igual assim, você falando a respeito disso, o casal vai lá e leva a criança. Tá dando muito trabalho, isso aqui leva pro psicólogo. Aí o psicólogo, depois de um tempo, fala assim, o que vocês acham de vocês fazerem também terapia? Por quê? Porque aquele psicólogo, ele já identificou que a questão não é a criança, é os pais. Então, a questão da terapia de casal, em primeiro lugar, terapia de casal vai trabalhar alguma situação no casamento. Casamento em crise. Aí é terapia de casal, que vai trabalhar aquilo. Terapia familiar também. Família ali em crise. Tudo isso você atende? Atendo. Vamos falar aqui então nessa câmera aqui, ó. Tá. A sua rede social, o seu telefone de contato, que aí o Robson consegue colocar na telinha aqui embaixo, aí no final a gente reforça. Legal. Eu atendo psicoterapia individual para adolescente e adulto. Então, o adolescente, a gente vai trabalhar várias questões, no adulto também, e são psicoterapia no momento online, presencial eu atendo em Mauá, mas nesse momento agora eu estou trabalhando online, psicoterapia de adolescente e de adulto. Tem a terapia familiar, que vai trabalhar a família, quando tem várias crises no casamento, com os filhos, outras questões, e aí vai trabalhar a família toda. E a terapia de casal vai trabalhar o casal. O casal está com dificuldade, crises, e às vezes quando vem o nascimento dos filhos, é assim, não é que os filhos nasceram e atrapalhou o casamento, não, só colocou para fora aquilo que já estava. Perfeito. Então, assim, a chegada dos filhos também muitas vezes traz isso. Um quer criar de um jeito, outro de outro, vários conflitos que a gente vê, assim, que hoje os casamentos estão acabando por coisas insignificantes. Não é mais igual antigamente, que acabava mesmo com alguma coisa assim, bem séria, traição, alguma coisa assim, nessa questão. Não, hoje às vezes é coisas insignificantes, brigas insignificantes. E na terapia a gente trabalha isso com o casal. Então, assim, eu não posso tratar o homem e depois tratar a mulher. Não, eu vou tratar o casal juntos. E o ideal é que
a esposa procure uma outra psicóloga ou outro psicólogo e o marido também. E aí a terapia de casal, vou estar trabalhando os dois. Então, atendo adolescente, adulto, casal e família. Criança não, porque a criança tem que ser presencial e requer ali uma atenção totalmente diferencial no atendimento presencial. E o meu telefone, o DDD é 11 9 70 43 14 18. E as minhas redes sociais, tem o Instagram, Priscila Faria, a página do Facebook, Psicóloga Priscila Faria, e meu canal do YouTube, Priscila Faria. Lá eu compartilho a vida real e também dou várias dicas, orientações, todos os dias. Sensacional. Vamos continuando aqui, porque geralmente o pessoal fala isso no final, já acabou, mas não acabou ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, aliás, eu tenho certeza que não, né? Você não faz isso porque até não pode. Mas no trabalho, no dia a dia, em casa, quando você detecta que a pessoa precisa de ajuda, como é que faz? Vai pincelando, vai dando uma ideinha? Porque chegar e falar não pode, né? Até... Pode, claro que pode. Eu já falo assim, o que você acha de fazer? Seria bom você fazer? E eu incentivo a minha família toda, todo mundo a fazer, marido, todo mundo. E todo mundo passa com psicólogo, comigo não, claro que não, né? Bem que eu queria atender todo mundo. Mas a questão da ética profissional, não posso atender amigos, família, ninguém assim. Mas todos eu indico e a maioria tudo faz terapia. E melhora, né? Melhora, com certeza. Eu falo porque tinha um amigo meu que foi embora para os Estados Unidos e o pessoal falava que ele era bipolar. Porque ele tava sorrindo, daqui a pouco já fechou o rosto. E ele tava sério, daqui a pouco tá gargalhando. E um dia eu conversei com ele e falei, o pessoal fala que você é bipolar. Ele falou, não é isso não. Pode ser que seja, um dia eu vou atrás. Ele falou, mas não é isso. É que eu sou um cara calado e fico observando. E eu pego na postura. Quando eu vejo falsidade com aquela pessoa ali, eu vou me fechar pra ela. Eu vejo verdade no outro, eu quero ficar com o verdadeiro. Né? E ele fala, eu sei que nesse mundo que a gente vive aqui, você tem que fazer o meio campo, essas coisas, eu não consigo. Ou sou quente, ou sou gelado. Se for morno, pra mim não serve. E aí? É bipolar ou ele tá certo? É assim, eu até concordo um pouco com ele. Eu concordo um pouco com ele. Que esse negócio de ficar... já vi a postura ali. Eu também sou um pouco assim, observador. Né? Só que ele era... que nem a Tramontina, corte rápido. Você chegou, sorria. Daqui a pouco viu uma postura sua ali que não me agradou. Ou falou alguma coisa de alguém, acabou. Ele se dói. Não quero mais conversa. O ruim, assim, que uma pessoa, quando é muito radical, assim, é difícil de convivência. Para ela mesmo e para as pessoas que estão com ela, seja no ambiente de trabalho, familiar. Então acaba tendo bastante dificuldade, né? Nós falamos sobre psicologia, seu trabalho com as mulheres, né? E também tem um tema chamado minimalismo, não é isso? Isso. O minimalismo eu descobri sem querer, né? Assim, eu já ouvi falar durante a faculdade de psicologia que não tem nada a ver o minimalismo na questão da psicologia, mas eu ouvi falar dele dentro da faculdade. E aí, quando nós mudamos, fomos decorar o nosso apartamento, que aí nós compramos o apartamento e pegamos ele do zero. E aí eu comecei a ir mais a fundo de como fazer, porque ele é 50 metros quadrados, bem distribuído, a cozinha americana, mas eu queria deixar ele com uma aparência mais ampla. Aí eu fui muito para os Irmãos à Obra, e aí eu vi que eles trabalham muito com a decoração minimalista. Aí eu fui a fundo mesmo do minimalismo, entrando nessa decoração minimalista. Então, o nosso apartamento ele é branco e cinza, eu não rebaixei o teto para não dar a aparência que é menor, algumas dicas assim que eu fui pegando e fui entrando mais a fundo. E aí, como eu vi o quanto trouxe esse benefício para o nosso apartamento, tanto que as pessoas falam, não, esse apartamento aqui é maior do que os outros. Fala, como que vai ser maior? É um prédio, é impossível ser maior do que os outros, é igual. Mas é a forma que a gente decorou e nós fizemos. Não poluímos ele, porque isso acaba deixando o ambiente menor, muita coisa ali. Então, nós procuramos deixar ele totalmente diferente.
E aí eu comecei a ir a fundo mesmo na questão do minimalismo mental, de você não ficar acumulando as coisas, do minimalismo no dia a dia, de você não ter aquele muito excesso, do minimalismo nas compras, você ter aquilo que é essencial. Então eu falo muito sobre isso no meu canal do YouTube. E destralhe, eu tenho destralhes todos os meses, porque assim, é muito fácil nós hoje acumular muitas coisas. Eu tenho certeza que quem está assistindo, vai lá no seu guarda-roupa. Tem roupas que estão com etiqueta. Tem roupas novas que você está esperando uma ocasião especial e se você morrer, pode ter certeza que alguém vai usar. Taças, sabe? Ah, vou guardar para visita ou datas especiais. Calçados, então? Então, mas por que isso? E o minimalismo te traz isso, de você viver com aquilo que você tem, o essencial. Comprou, bora usar? Porque o hoje é para viver. Jesus fala isso, né? O amanhã pertence a Deus, mas o hoje pertence a nós. A taça, eu bebo até água na taça. Você falou isso, eu lembrei de uma frase que eu vi na internet também, falando sobre vestimenta, tudo. Não lembro quem foi que falou. Apareceu pra mim assim na rede social. E a fala era mais ou menos assim, você se produz, fica bonito, bonita pra caramba, põe sua melhor roupa, seu melhor perfume pra sair, pra ver pessoas que você nem conhece. E dentro da sua casa, que é o que você falou um pouquinho atrás, dentro da sua casa você não se arruma, Sim. Fica desleixado. Sim. Né? E aí tem a questão também da arrumação da casa, as cores, tudo isso influencia também para uma energia boa ou não, né? Isso também, isso também. As cores, a psicologia tem, né? A psicologia das cores. Isso acaba influenciando também. E assim, já viu aqueles programas acumuladores? Já chegou a assistir alguma vez? Pouco. E aí você vê que todos aqueles acumuladores têm alguma dificuldade, transtorno, acúmulo de mágoas. E aquilo vai externar. Uma pessoa que acumula muito trauma, aquilo que ela passou, a probabilidade dela acumular coisas é muito grande. Quem é consumista, não, preciso comprar. Também é a mesma coisa. E aí, quando você olha a casa, tá aquele monte de coisa e compra e consome. Tem pessoas que pegam lixo na rua e às vezes nem precisa estar catando e enche a casa de lixo, porque são pessoas acumuladores, mas esse acúmulo começa aqui. É igual a autoestima das mulheres, eu trabalho muito isso, que a autoestima não é aqui, ela começa daqui, é de dentro para fora. Não adianta, porque hoje a depressão você consegue maquiar. Uma mulher com depressão, a gente vê quantas artistas, celebridades Verdade. lindas, perfeitas, corpo perfeito, aparência perfeita. Você fala, mas meu Deus, dinheiro. E você fala, mas meu Deus, está com depressão porque começa aqui. Então, a autoestima é aqui dentro. É de você trabalhar algo de dentro para fora. E às vezes esse acumular, não conseguir destralhar as coisas, porque às vezes a pessoa fala, não, eu não uso essa caneca. Eu fazia até coleção de caneca antes do minimalismo. Amo caneca e me apaixonei pela sua. Aí a pessoa vai acumulando, mas assim, eu amo essa caneca, mas eu não uso. Aí fica dando poeira, fica dando trabalho e você não consegue dar para alguém. E às vezes aquele alguém vai usar. E tem a questão também de, às vezes, você guardar coisas de entes queridos que já se foram. Acontece bastante também, né? Sim, uma vez eu peguei um caso, a mãe já tinha perdido a filha há anos mesmo, mas jovem, mas o quarto dela continuava intacto. Isso pra pessoa não faz muito bem, né? Não. Então, assim, aí chegou uma hora que durante a terapia ela desfez de tudo. E aí ela falou assim, nossa, como que eu estou leve. Aquilo para ela, assim, ajudou muito. Deve ter sido muito difícil, mas depois ajudou. Sim. Você vê que coisa? E essas coisas de guardar as coisas em casa, você começa a falar que você vai lembrando de 1, 2, 3, 4 pessoas que você conhece que guardam de verdade. E eu falo muito a respeito disso. Tem mãe que guarda o umbigo do filho que tem, sei lá, 30, 40 anos. Guarda o umbigo, mas umbigo, gente, que é isso? Guarda, tipo, umas coisas assim, sabe? Aí acho que volta naquilo que eu te falei, que é da crença. Já veio com essa crença de pequeno, tem que guardar. Dente, eu já peguei mãe que tem todos os dentes.
da criança Guardado. guardado, Que tudo. deu E tem mesmo umas caixinhas que vende para guardar que dente. falava que era a fada do dente, que deu R$1, deu uma moedinha. É. E vai acumulando, e às vezes a gente está acumulando as coisas, vai acumulando sem perceber. E aí no minimalismo é trabalhado muito a isso, de você entender que menos é mais qualidade de vida, em tudo. Então é ter o essencial, e aí o minimalismo trabalha essa questão do meio ambiente. Eu vou comprar 10 blusinhas bem baratas e vou ter aquela quantidade. Não, pega aquele dinheiro e compra uma só, que é mais cara, mas é mais qualidade, que vai durar mais, vai ser menos um lixo no meio ambiente. Porque se eu compro uma roupa, não sei se você já passou por isso, às vezes você compra uma, você lavou uma vez, já era. Já foi, é. Já foi, e aí é mais um lixo no meio ambiente. Então até isso você precisa ter essa visão, sabe? Se preocupar com as futuras gerações. Eu ensino para minha filha a guardar as tampinhas, a não desperdiçar água. Ontem mesmo ela mostrou o desenho que teve o dia da água da escola, e aí eu falei, o que é esse desenho? Ela mostrou, a menina tá aqui escovando o dente com a torneira aberta, mas não pode, mamãe, tem que fechar a torneira. Então isso é lindo, e o que ela está aprendendo hoje, ela nunca mais vai esquecer, e ela vai fazer isso por toda a vida dela, sem dúvida. e as outras gerações que ela tem ali com os filhos, e assim vai ser passado isso. Isso é fantástico. Você vê, você está falando aqui, a gente bem na cabeça da gente. A questão do... Nós falamos do ambiente familiar, casa, mas isso serve para outros ambientes também, todos que nós formos, né? Sim. Se você for um pouco observador, a hora que você entra, eu te digo que dá até para sentir a energia do ambiente, né? Sim. Não só pelas cores, mas pela energia do ambiente mesmo. E isso acontece com pessoas também, né? É fato que quando você conhece pessoas, ou é uma pessoa nova que você está conhecendo, dá para detectar rapidamente se é uma energia boa ou não. Sim. Se é o interesse ou não. Porque Sim. hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade que a grande maioria, não são todos, é o que você tem, não o que você é, não é a sua essência. O que você vale, o que você tem, não o que você é. É tudo o que a gente brinca de falar que é o troca com troco. Eu vou te dar essa água, mas já tô esperando alguma coisa vindo ali. Então, tem muita coisa que não tem mais essência, né? É o que você falou aí do menino que eu comentei, é difícil o cara socializar. Realmente é. Porque se ele for parar para analisar o cenário no contexto geral, o cara fica sozinho. Fica. Então tem que ser maleável. Sim, mas ser maleável, buscar ajuda do profissional, buscar evolução como ser humano todo dia. Porque eu imagino que o mais difícil é assim. É que nem eu escutava bastante. Se o outro fez isso, você não precisa fazer. Não devolve da mesma forma. Que é uma verdade. Mas quando você é mais novo, você não entende. Fala, não, me feriu, tem que ferir também. Me xingou, vou xingar também. Até você entender que não é assim. Porque quando a pessoa fala alguma coisa que não agrega ou que não é legal, ela tá falando mais sobre ela do que sobre você. Com certeza. E aí, até entender isso. E por isso que eu acho legal. Quanto mais cedo buscar informação, quanto mais cedo buscar uma ajuda, uma clareza do profissional, aí o ser humano evolui mais rápido. Sim, porque às vezes tem pessoas que chegam no atendimento falando mal de todo mundo, de tudo e de todos. Mal de todo mundo, mas o profissional já consegue identificar, mas a pessoa não. Que a questão não é as pessoas, é ele mesmo, que não está conseguindo lidar com as outras pessoas, com as diferenças, com as personalidades. E aí, durante o tratamento, você vai indiretamente fazendo a pessoa compreender, porque a gente não vai mudar ninguém, mas é possível nós mudarmos a nós mesmos. Tem que querer, né? Tem que querer. E o que eu te digo que o querer é o passo mais difícil. Que até a pessoa assimilar, eu preciso, eu quero evoluir. E nesse meio caminho, o que acontece também? Deve ter acontecido com você, com certeza. Por aqui passaram grandes histórias de grandes empreendedores, músicos, bom, enfim, bastante história bacana. A grande maioria falou a mesma frase sem se conhecer. A mesma fala, aliás, sem se conhecer. Que foi o quê? Se você quer evoluir como ser humano, se você quer prosperar, se prepare para se afastar de um monte de gente.
Porque um vai achar que você tá achando que é mais que ele, Sim. o outro na cabeça dele não tá preparado porque você decidiu que você quer evoluir. Quando eu digo evoluir, não é financeiramente só, não. É como ser humano mesmo, porque você sabe melhor do que eu, o meio faz a gente, né? Não adianta. Uhum. Nós não somos a média das 5 pessoas que mais convivemos? Não é o que dizem aí? E se você convive com pessoas depressivas que só reclamam da vida, ou você fica ali incomodado e sai, ou você vai começar a reclamar da vida. Uhum. Se você tá no meio de empreendedores, de pessoas com a vibe positiva, que quer se acordar cedo, se vestir bem, e fala, hoje eu vou fazer coisa boa, o dia vai ser incrível, é natural que você vai, meu, a energia vai seguindo. Então todos falaram isso. Quer prosperar? Se prepare para algumas pessoas se afastarem de você, inclusive família. Uhum. Mas pelo meio do caminho você não pode se perder. Alguns se perderam um pouco, tentaram voltar, mas seguiram o caminho. Eu imagino que você deve pegar muita coisa assim também, né? Sim. De pessoas que desabafam, falam, pô, eu tô evoluindo, mas eu tô feliz por estar dando um passo para frente, mas também tô triste porque eu olhei para trás e tinha uma pessoa que era muito comigo, que poderia ser amigo, família, que não entendeu, e eu tô nessa entre a cruz e a espada. Evoluo, ou volto para ficar com a pessoa, ou fico no meio perdendo tempo. Uhum. Eu falo porque um amigo meu, semana passada, eu conversando com ele, ele falou assim, ó, olhar para trás, depressão. Olhar para frente, ansiedade. Eu falei, e aí? Ele falou, eu tô no meio. E eu vivo pressão. Olha que coisa. Ele falou pra mim. Falei, eu não posso te ajudar. Eu posso tentar falar algumas coisas, porque eu não sou profissional da área. Mas ele desabafou assim, ó. Eu olho muito pra trás, fico em depressão quando eu lembro de algumas coisas. Só que ao mesmo tempo, minha cabeça é maluca. Eu olho pra frente, eu fico ansioso de querer fazer acontecer. Só que quando eu me enxergo sozinho, eu tô no meio das duas coisas e o que eu sinto é pressão. E ainda usou uma fala do Lulu Santos da música, ela falou, eu me sinto uma mola encolhida, aquelas molas de caminhão, encolhida querendo explodir. Mas aí tem o passado, que é depressão e medo, tem a ansiedade de querer fazer e não dar certo. Eu falei pra ele, procura um profissional, inclusive Priscila Faria estará comigo no podcast, se você assiste, procura ela, vai resolver seu problema. Mas você vê que coisa, imagina a cabeça desse cara. É porque ele sente como se o passado e o presente, o futuro tá ali, ó, pressionando mesmo literalmente, ele ali no meio e os dois ali, aquela pressão ali, ele quer viver, mas ali tá impedindo. O que ele precisa fazer? Entender que o passado, ó, se foi, não tem como a gente corrigir o passado, mas tem como a gente viver o presente e o futuro vai chegar, mas até porque assim, para quem passa por isso é muito difícil. Imagina, eu tentei falar algumas coisas, mas ele falava assim, eu fico me punindo. Se eu tivesse feito, se eu tivesse estudado mais, se não sei o quê. Eu falei, cara, eu acho que todo mundo passa por isso, mas se você ficar só pensando nisso, é que eu não sou profissional. Eu falei, procura um profissional, que ele vai te dar um caminho. É que é fácil pra quem tá de fora falar, né? Não, mas aí a gente vai na história de vida da pessoa. Por isso Tudo que é importante. Tem um porquê. Por isso que é importante o profissional, porque o amigo ele vai tentar dar um conselho ao outro, mas não. Você tá de fora, você vai falar assim, ó, eu faria isso, mas, meu, cada história é uma história. Aí eu faria isso, legal. Né? Se Pedro Álvares Cabral tivesse furado o navio, não tinha chegado no Brasil. Se é complicado. Mas onde eu quero chegar? Pra gente frisar de verdade, o que todo mundo já sabe, mas é pra frisar, que é de suma importância procurar um profissional. Sim. E nesse momento que ele passa aqui, ó, você vê, mesmo ele passando por tudo isso, ainda falou, tô bem. É porque hoje é muito fácil. Às vezes a pessoa trabalhou o dia todo, no final do dia vai e se mata. Aí as pessoas, mas como assim? Tava aqui trabalhando, mas como assim fez isso? Mas como assim fez aquilo? Então, é fácil você, às vezes, estar ali, fácil, assim, esconder, né? Se maquiar, só que toda pessoa que está passando alguma situação, ela vai dando indício. Ela mostra, às vezes, não tem como ficar 100% ali, maquiado, sem não dar alguns indícios. E aí, quem está por perto precisa entender isso, ter essa sensibilidade e incentivar a pessoa mesmo a procurar ajuda. Fantástico. E aí, baseado em tudo isso, também, se precisar, tem a parte sua, que é a parte da teologia, né? Sim. Que uma coisa linka na outra. Sim, eu amo ministrar, pregar, então eu prego, dou palestra, ministro, isso é algo que eu já iniciei, né? Vai fazer 20 anos que eu tô nessa caminhada e eu gosto muito, tanto nas igrejas, em palestras, encontros, que aí eu prego bastante. Amo pregar para as mulheres, ministrar para as mulheres, mas também no geral. Isso é fantástico. Priscila, parabéns pela sua história de vida.
Parabéns pelo seu propósito, né? Que hoje nesse mundão nosso aí é difícil ter pessoas que se preocupam com as outras pessoas de verdade, né? Sem querer, sem ter interesse, sem o troca com troco, né? E isso é fantástico. Frisa de novo suas redes sociais aqui naquela câmera de novo. Fala um pouco mais do seu trabalho pinceladamente. E vamos esperar um tempinho, depois tem mais uma próxima, porque aqui teria assunto para umas 3, 4 horas Legal, fácil. Tem muito assunto, né? Eu agradeço muito o convite, tá de parabéns. Para mim é um prazer estar aqui. Assim, admiro muito. O podcast é algo assim fenomenal, que veio contribuir, ajudar as pessoas. E aí, entrando até nessa questão do minimalismo, antes de entrar, de estar falando, que traz muito essa questão do minimalismo nas redes sociais também, é você acompanhar aquilo que vai agregar. Porque às vezes você acompanha pessoas que vai mais te desanimar do que tudo. Sem Você dúvida. fala, não vou conseguir ser perfeito, acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, sair correndo na rua, voltar, tomar um café sem açúcar, um pedaço de chocolate de 90% cacau, não comer arroz, feijão, só comer carne e legumes e dormir meia-noite, vamos dizer assim. Eu radicalizei aqui, mas muitas vezes essa vida digital, sem mostrar a realidade, está fazendo as pessoas frustrarem. Quando a pessoa assiste um podcast como esse, que mostra a realidade, a história de vida, que como ela, às vezes ela olha e fala, nossa, eu passei por isso, igual você falou, eu também passei por isso. Você se identificou naquilo que eu falei. E aí você vê que nós somos seres humanos, que nós passamos por adversidades na vida, e aí vai como nós lidamos com isso. Quando você falou da mola, que o seu amigo se sente como se fosse uma mola ali presa, aí eu lembrei, sabe do que? Da resiliência, que a resiliência é como se fosse uma mola, sabe aquela mola que você estica, 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 mas quando é as dificuldades da vida, quando você solta e ela volta a ser como era antes, isso é ser resiliente. Agora, quando a mola quebra ou fica mole demais, é porque a pessoa, naquelas adversidades da vida, ela não conseguiu lidar. Então, as adversidades da vida nos vai fazer sermos mais fortes. Como essa mola, vai puxar, mas quando volta, tá tudo ok. Eu consegui, eu venci. As pedras, eu vou construir o castelo, a escada. Se estão falando que eu não vou conseguir, agora que eu vou conseguir mesmo. Eu passei por isso, eu já estou finalizando, hein? À vontade. Eu passei por isso na minha formatura de teologia. Porque hoje é mais aceito as mulheres pregando, mas na minha época não. Há quase 20 anos atrás, não era aceito. E aí, na minha faculdade de teologia, eu fui a oradora da turma, que eles já me escolheram, que eu já tinha esse dom de falar, né? E aí eu já ministrava também. E o professor que foi escolhido como um paraninfo, ele falou mal do Ministério da Mulher. Falou contra a mulher pregar. Porque ele pegou um texto lá da Bíblia que fala que o homem fala e a mulher fica calada. Que a mulher fica em casa ali calada, que, como assim, o homem é o cabeça, o homem que ensina, o homem que prega. Para esse professor, ele não aceitava o ministério da mulher. E aí ele fez isso, sabe, do que numa formatura. Ô, louco. Numa formatura que eu tinha acabado de falar, eu, mulher, a diretora da faculdade, mulher, várias mulheres ali, ele fez isso. Só que depois, sabe o que ele fez? Ele chegou perto de mim e falou assim, ó, Priscila, sem ressentimentos, tá? Aí, na mesma hora, eu poderia ter ficado arrasada, né? Porque eu fui humilhada. Ele foi mandado embora depois. Mas ali eu passei por um processo difícil, né? Imagina, minha cara ficou desse tamanho ali. Verdade. E aí, sabe o que eu pensei na hora? Eu falei assim, agora eu vejo que Deus me chamou para isso. Porque ele tá incomodado. Se tivesse tudo ok, todo mundo só elogiando, tem alguma coisa estranha. Agora, se ele tá incomodado, é porque eu vejo que Deus vai me abençoar muito. Legal. Então, quando às vezes as pessoas falam, você não vai conseguir não, desiste isso, não vai dar certo, porque as pessoas estão incomodadas porque tá vendo o seu crescimento. Verdade. Porque sabe que você vai longe. Então, isso é importante. Agora, bora lá, né? Verdade. Às vezes tá medindo com a régua dele, né? O seu sucesso. Isso, Então, é ter essa resiliência. Que aí eu sou assim, quando aí fala que eu não vou conseguir, eu falo assim, agora você vai ver, eu vou conseguir sim. Psicologia reversa. Aqueles que quiserem me seguir, vai ser um prazer
tê-los nas minhas redes sociais, meu canal do YouTube, Priscila Faria, e a minha pequena do Milson. Eu ia chamar ela aqui para dar um oi para vocês. Meu canal do YouTube, Priscila Faria. Meu Instagram, Psi Priscila Faria. Minha página no Facebook, Psicóloga Priscila Faria. O meu número para atendimento, DDD é 11, o número é 970 43 14 18. Pode entrar em contato ou também indicar alguém que você sabe que precisa de atendimento. Tanto para atendimentos psicológicos, para convite para pregações também, palestra, em empresas, igrejas, eu estou à disposição. Sensacional! Muito obrigado mais uma vez. Abrilhantou pra caramba aqui o nosso podcast, né? Já tá feito o convite para daqui um tempinho para frente voltar, para o papo continuar, que foi muito produtivo. Eu tenho certeza que vai impactar positivamente na vida de muitas pessoas, e esse é o intuito, porque como eu falei no começo, grandes histórias vocês encontram aqui, e da Priscila Faria não foi diferente, tá certo? Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, que é super importante. O mundo gira através dos seus pensamentos e muda através das suas ações. Fiquem com Deus e até a próxima.